Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12 e vamos trabalhar no versículo 2 e com sorte tocar também no Salmo 1. É um privilégio tão grande para mim estar aqui nesta manhã e meu coração está cheio de alegria. Estou tendo um pouco de dificuldade para respirar, mas meu coração está cheio de alegria, de verdade, que dia feliz. Agora, sempre que falamos sobre santidade e crescimento em santidade e disciplinas espirituais, muitas vezes percebo uma inclinação da cabeça, a cabeça abaixa, porque as pessoas estão muito conscientes de que não se dedicaram às devoções como deveriam, não cresceram como deveriam e que há algo faltando nelas. Elas falharam em algum grau ou medida. Isso é verdade para qualquer homem, por mais espiritual que seja. Qualquer mulher, por mais que tenha crescido em Cristo. Sempre que ensino sobre disciplinas espirituais, ou ensino sobre a necessidade de ler a palavra ou orar, sempre quero que você tenha isso em mente. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Eu tenho andado com o Senhor há quase 35 anos. Esse é o meu versículo, esse é o meu texto. Não há papel suficiente no mundo, nem árvores suficientes para cortar, para anotar quantas vezes eu falhei com o Senhor, quantas vezes me desviei. Misericórdias novas a cada manhã. Sabe, às vezes eu realmente fiz coisas e senti o perdão de Deus a tal ponto que quase senti como se ele estivesse errado. Você não pode fazer isso. E ele não poderia, seria errado ele me perdoar tantas vezes quanto me perdoou, exceto pelo fato de que Cristo morreu em meu lugar. Que coisa maravilhosa é realmente atravessar uma porta onde o amor é verdadeiramente incondicional. E você diz, irmão Paul, se você fala assim, as pessoas vão se desviar. Não, o amor incondicional de Deus te leva muito mais longe e muito mais rápido do que um chicote. Como você pôde me amar tanto assim? Esse é o mistério dos séculos. Como você pôde me amar desse jeito? E então falamos sobre oração. Eu sei que você está pensando, sabe? Minha falta de devoção é evidente. Eu não oro como deveria. Falamos sobre leitura da palavra, minha falta de devoção. Eu não leio como deveria, mas o que eu não quero que você faça é que fique aí sentado se prendendo ao passado. Quero que você pense no agora. Quero que você pense em se levantar agora e buscar obedecer a Deus na força dele. E toda vez que você falhar, quero que volte a mesma coisa. Cristo morreu no Calvário para que as misericórdias dele se renovassem a cada manhã. Veja, aqui está uma das coisas que o diabo sempre fará e como você pode sempre reconhecer a voz dele. Quando você peca, ele vai te dizer, fuja, fuja. E se você sequer pensar em não fugir, hipócrita, justo ontem, Paul, você pecou, vá embora. O que Deus iria querer com alguém como você? Vá, e então você tem isso, eu chamo de mentalidade de hóquei, na qual quando você peca, vai sentar na caixa de punição por pelo menos alguns dias, dependendo da gravidade do pecado. Nem pense em levantar a cabeça. Depois de um tempo, você já chorou o suficiente. Então sim, pode voltar, mas estou de olho em você. Deus nunca fala assim. Deus vai até você e diz que você pecou, e Ele vai dizer isso tão claramente que literalmente partirá seu coração ao meio. Mas se for a voz de Deus, Ele sempre virá logo em seguida e dirá, agora volte para mim, corra, corra para mim. Eu pequei, não posso correr para Ele. Você pecou, você deve correr para Ele. Você diz, e faça isso rapidamente antes que Ele te alcance, porque Ele já começou a correr. E veja, é por isso que fico tão feliz que minha segurança não depende da minha vida devocional. Estou tão feliz que minha salvação não depende do nanosegundo mais espiritual que já tive, porque isso não seria suficiente para me salvar, para me sustentar. Mas o sangue dele, isso sim resolve.
Isso resolve. Não é incrível? Agora eu vou chegar ao meu texto, eu prometo. Mas não é incrível que o apóstolo Paulo, tão devoto, tantos anos, tanto sofrimento, tanta devoção, ele foi para o céu pela mesma razão que o ladrão foi? O bandido assassino pendurado numa árvore. Algumas pessoas ficam irritadas com isso. Eu, por acaso, gosto muito disso, porque se fosse de qualquer outra forma, eu não iria para o céu e não teria nenhuma confiança quanto ao céu. Um dia, andando pelo céu, eu não vou correr até você e então chamar um monte de gente e dizer: ei, venham aqui, quero contar para vocês todas as coisas maravilhosas que o Sean fez por Jesus para glorificar Jesus. Não é isso que eu vou fazer. Eu vou segurar o Sean e então vou dizer: ei pessoal, venham aqui. Quero contar para vocês tudo que Jesus fez pelo Sean. Vê a diferença? Eu não preciso de outro argumento. Eu nunca vou terminar essa frase. Eu não preciso de outra súplica. Basta que Jesus morreu, que Ele morreu por mim. Toda vez que você fala de Jesus, você chora, você não pode viver tanto tempo e ver tanta fidelidade, tanta misericórdia, tanto amor incondicional, sem que isso parta seu coração toda vez que abre a boca. Bem, vamos ao nosso texto, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, só para revisar, ele está rogando que façam a maior coisa que uma pessoa pode fazer, oferecer o maior sacrifício possível, entregar suas vidas, essa única vida que você tem, a Deus, com tudo o que há, cada parte dela, para Deus. É isso que ele está te exortando a fazer, mas então ele te dá uma grande motivação. As misericórdias de Deus, e é sobre isso que eu estive falando. Então, na verdade, eu já estive pregando meu texto. As misericórdias de Deus são o que nos motiva, e essas misericórdias são mais reveladas na cruz do Calvário. E então, à medida que seguimos em nossa vida e através de nossas falhas e através de nossas fraquezas, vemos aquele poder demonstrado na cruz ser ampliado vez após vez após vez. Devemos entregar nossas vidas por causa dele, por causa da bondade dele, por causa da misericórdia dele. Devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo e santo, um sacrifício aceitável a Deus, e isso é a coisa mais espiritual que podemos fazer. Aqui na New American Standard diz vosso culto espiritual. A palavra também pode ser traduzida como vosso culto racional. Ao chegar a esse texto, sabendo que o mundo hoje está cheio de tantos homens que exigem devoção absoluta e tantos cultos, quero que você saiba que nunca é razoável entregar sua vida a um homem, se entregar por completo, nem mesmo a um povo ou a uma coisa que se chama igreja, mas é sempre razoável se entregar a Cristo, se oferecer a Deus. Agora, quero olhar para o quadro mais amplo desse texto. No versículo 1, ele nos chama a oferecer nossas vidas como sacrifício vivo, e ele nos diz que esse sacrifício deve ser santo e vivo. Mas então, no versículo 2, ele nos diz como podemos preparar esse sacrifício, como podemos crescer na graça transformadora para que sejamos aceitáveis a Deus, para que sejamos agradáveis a Deus. E então, depois de lidar com essa questão de sermos conformados à imagem de Cristo, ele segue adiante. Como nós o servimos? E se você perceber, ele começa a falar sobre a igreja. Nós o servimos no contexto do povo de Deus. Agora, a maioria de vocês sabe o quanto eu valorizo a família e o quanto devemos fazer o que a Bíblia ordena com relação à família. Mas eu quero pregar contra, apenas por um momento, essa ideia de que você fez tudo o que deveria como cristão só porque você educa seus filhos em casa e faz um bom trabalho com sua família.
porque isso não é verdade. Você é chamado a fazer um bom trabalho com sua família. Você é chamado a obedecer a cada mandamento que Deus dá com relação à família, mas seu ministério não termina aí. Se termina, há algo truncado, algo errado, porque ele passa imediatamente agora para o seu serviço entre o povo de Deus, identificar seu dom espiritual, crescer nesse dom espiritual e ministrar de acordo com esse dom espiritual dentro do corpo de Cristo. E ele não está falando sobre algum corpo invisível e universal sem nome. Ele está falando sobre uma congregação local, uma igreja local, onde a coisa se torna prática quanto ao seu serviço e onde você demonstra que realmente está fazendo algo. É tão fácil amar o quadro geral, é tão difícil servir indivíduos, entende? Isso é muito importante. Agora vamos seguir e olhar para o texto. Como preparamos esse sacrifício? Como podemos ser um sacrifício agradável a Deus? Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Então, para começar, você precisa entender algo. Antes de chegarmos aos faça isso, precisamos olhar para os não faça isso. Não importa quantas vezes eu tome banho por dia, se continuo voltando para o mesmo lamaçal, se continuo voltando para o mesmo buraco de lama logo após o banho, você precisa entender algo. Há lugares nos quais você não pertence, há coisas que você não deve fazer nem participar, há coisas que você nem deveria ouvir, há coisas que não deveriam sequer ser mencionadas entre vocês. Você precisa entender isso. Deve haver um grau de separação. Por quê? Bem, antes de tudo, veja, o diabo é como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Você diz, eu não tenho medo do diabo. Você não sabe de nada, você não sabe de nada. Você nunca o viu, você não sabe de nada. Aquela boca dele é um poço cheio de carne podre e ossos de homens mortos. Se você tivesse metade do discernimento espiritual que deveria ter, ficaria aterrorizado de andar no domínio dele. Eu já vi ele derrubar homens e mulheres mais fortes do que aqueles a quem estou olhando neste momento. Há certas coisas que você deveria temer, você deveria ter medo, e não é só isso, também há a influência do mundo. Paulo diz, inclusive com relação a isso, e quando ele chega em 1 Coríntios capítulo 15, e há essa negação da ideia de ressurreição, ele lança ali algo que você não esperaria. Ele disse, as más companhias corrompem os bons costumes. Não apenas a ética deles estava sendo influenciada por influências ímpias e antibíblicas, mas até mesmo sua doutrina, sua maneira de pensar. E é aí que tudo começa. Tudo começa na mente. Dúvidas. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Você tem certeza disso? E então vem a desconfiança que devemos ter de nós mesmos. Ouvi um pai uma vez, foi algo impressionante. Seu filho tinha uns 15 ou 16 anos e queria sair, queria ir a algum lugar com uma jovem, e ele disse, não, eu não acredito que você tenha, não, você não deveria, neste caso não. E havia um homem ali ouvindo e disse, qual é o problema? Você não confia no seu filho? E ele respondeu, não, eu não confio no meu filho, eu não confio no pai dele. Vocês todos confiam demais em si mesmos. Bastariam apenas algumas falhas, espero, para mudar sua forma de pensar. Eu não confio em mim mesmo. Eu conheço algo da minha fraqueza, e mesmo que eu não tenha experimentado tudo, eu li as Escrituras, e as Escrituras me falam sobre minha fraqueza. Há coisas que eu não farei, lugares onde eu não irei, e pessoas com quem eu não estarei. Eu devo me proteger. Agora, mantendo seu lugar aí em Romanos, vá rapidamente ao livro dos Salmos e veja o que temos aqui no capítulo 1. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado, palavra muito difícil, é como um grande saco ou recipiente cheio de tudo o que vem de um relacionamento correto com Deus. Quero dizer, você poderia passar dias apenas explorando o que significa ser bem-aventurado. Mas é alguém que está andando em um relacionamento correto com Deus e tem o favor de Deus e o cuidado de Deus.
Deus está intimamente familiarizado com essa pessoa e intimamente soberano sobre seus caminhos, guiando, protegendo, acima, abaixo. E como é esse homem bem-aventurado? Bem-aventurado o homem que não. Isso não é incrível? Normalmente, quando as pessoas falam sobre como ser abençoado, especialmente esses pregadores da TV, sempre começa com o que você deve fazer. Mas o que você deve fazer realmente não importa se você não compreender o que você não deve fazer. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitos estudiosos do hebraico acreditam que há uma progressão aqui. Pode ser que sim, mas precisamos ter cuidado com os detalhes. E então, ao olhar para isso, primeiro, não anda no conselho dos ímpios. Isso denota uma familiaridade com os ímpios e passar a estar sob sua influência. Você se alinhou de tal maneira que agora está andando com eles. Você está ouvindo seus conselhos e isso começa a ter impacto. Diz: não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Agora, o que você fez é que já não está apenas sendo influenciado. Você adotou os caminhos deles, você se tornou um com eles. E então, aqui está provavelmente o mais horrível. Horrível porque eu vi isso tantas vezes, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeiro você cai sob a influência deles, depois adota os caminhos deles, depois se senta com eles contra os piedosos, e você fala contra os piedosos e zomba dos piedosos. Eu vi isso acontecer no seminário. Eu fui para um seminário que era muito mais liberal do que meus pastores imaginavam, do que eu sabia quando cheguei lá. E eu vi jovens que quando chegaram, criam na Bíblia, saíam evangelizando nas ruas e faziam todo tipo de coisa, e ao final de seus 3 anos, zombavam dessas coisas. E zombavam de quem tentava andar em piedade. E zombavam daqueles que falavam de inferno e céu. E por favor, o que você precisa entender é que agora eu sou Paulo, o idoso. Eu não sou mais jovem, eu temo isso hoje mais do que temia quando era jovem. Tenho mais razões para temer, escolho meus amigos com muito, muito cuidado. Escolho com muito cuidado o que assisto, o que escuto, o que leio. Por quê? Pela preservação da minha alma. Isso não é apenas sobre ir para o céu e receber uma recompensa. Isso é a diferença entre céu e inferno, entre lutar o bom combate e não cair sob influências ímpias. Então, antes de chegarmos ao versículo 2, onde ele se deleita na lei do Senhor, há coisas que ele não deve fazer. Ele não deve fazer. Você percebe isso? Agora vamos voltar novamente para Romanos. Não vos conformeis com este mundo. A ideia aqui é literalmente imaginar. Quando eu estava no Peru, nós fazíamos tijolos de adobe para prédios de igrejas, construções, coisas assim. E o que se faz é pegar uma forma quadrada, mais ou menos desse tamanho. Colocar areia dentro, molhar, colocar mais areia e então colocar o barro, pressionar e depois virar a forma e o sol da Amazônia endurece aquele tijolo. E o incrível é que ao olhar ao redor, você vê centenas desses tijolos e todos se parecem. Como é possível que todos sejam iguais? Eles são iguais porque foram pressionados no exato mesmo molde. Essa é a ideia aqui no texto. Não sejam moldados no mesmo molde que o mundo, que os que estão no mundo são moldados. Não façam isso, não permitam isso. Você diz: eu não vou, escute-me com muito cuidado. A maioria de nós está acordada cerca de 16 horas por dia. A menos que você viva em uma bolha, durante várias dessas horas, você está sob a influência direta do mundo, no seu local de trabalho, na escola, isso é inevitável. Mas as coisas que podem ser evitadas, devem ser evitadas. Elas devem. Você é moldável. Sabe, há esse grande debate sobre liberdade, livre-arbítrio. Mas quando você quer definir isso tecnicamente você tem que admitir que há apenas uma pessoa que tem livre-arbítrio, e essa pessoa é Deus.
você não tem livre-arbítrio. Por que eu digo isso? Não completamente. Por que eu digo isso? Porque você está constantemente sob a influência de tantas pessoas, tantas ideias. O contexto ao seu redor está constantemente pressionando você e influenciando você de tal forma que suas ideias e suas decisões não são inteiramente suas, mas resultado da influência daqueles ao seu redor. Somente Deus está acima disso. Ele é a causa primária. Ele é o começo. Ele é o primeiro e o último. Nada o influencia. Ele é livre disso, mas você não é, nem eu. É por isso que devo ter muito cuidado com meus companheiros. Uma das coisas que sempre tento avaliar é se há outro pregador por aí, outro homem que eu conheço. Quando eu o deixo, eu sempre saio com o desejo de ser mais parecido com Cristo. Eu saio querendo ser um homem melhor, entende? Você precisa disso. Você também precisa se tornar isso para outras pessoas. Então ele diz: não vos conformeis com este mundo. Não façam isso, porque você vai se ver mais cedo ou mais tarde, sentado no mesmo lugar que os do mundo, aqueles que estão condenados e zombam dos que realmente estão buscando seguir a Cristo. E ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados. É dessa palavra grega que vem a palavra metamorfose. É essa mesma palavra usada sobre Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, quando ele foi transformado diante das pessoas. Há uma transformação real que de fato ocorre na vida de um crente pelo poder regenerador do Espírito Santo. Mas então quero que você veja isso. Com relação à nossa justificação, nós não temos participação. Deus fez isso. Na nossa santificação, Deus também está operando para nos santificar, para nos tornar semelhantes a Cristo. Mas nós participamos disso. E é por isso que Deus nos transformou interiormente. Deus está nos transformando para que aquilo que é interior se torne exterior, mas nós também devemos participar disso. Até mesmo ministros, porque Paulo diz a Timóteo: faz estas coisas para que o teu progresso seja manifesto a todos os que te veem, para que o teu progresso seja evidente que você está crescendo. Então ele diz: sede transformados. Como? Pela renovação da vossa mente. Essa ideia, que provavelmente foi uma reação nos anos 60 contra talvez uma ortodoxia morta ou uma ortodoxia meramente acadêmica, essa ideia de que você deve deixar seu cérebro do lado de fora da porta, isso é uma mentira. Tudo começa ali, tudo começa ali, tudo começa com a mente, enchendo a mente com a verdade, enchendo a mente com encorajamento vindo das Escrituras. É aí que tudo começa. Às vezes ouço pessoas dizerem: bem, eu entendi com a cabeça, mas não com o coração. O que você quer dizer? Você entendeu com o cérebro, mas não com o músculo que bombeia sangue? O que você quer dizer com isso? Entende? Nós dizemos esses clichês. Não é sobre a cabeça, é sobre o coração. Meu coração não lê nem pensa, ele bombeia sangue. É realmente sobre o cérebro, é realmente sobre a mente, é realmente sobre crescer em conhecimento. E então esse conhecimento, pelo poder do Espírito Santo, faz o quê? Nos transforma. Agora, se você quiser falar sobre afeições ou paixões ou isso ou aquilo, sim, nesse ponto eu concordo com você. Mas estou tão cansado de ouvir: eu tenho uma religião do coração, não da cabeça. Você já viu uma galinha sem cabeça? Ela é muito zelosa, ela vai correr pelo quintal inteiro. Não estou brincando, essas coisas conseguem correr por dias sem cabeça, exatamente como alguns de vocês. Amém? Amém? Amém. Então você vê, é a renovação da nossa mente. E eu quero te dizer uma coisa, pessoal, uma confissão aqui. Eu gosto de luta. Eu simplesmente gosto de boxe.
Eu gosto disso, eu gosto de luta livre, coisas assim, não estou brincando. Eu posso sentar e assistir algumas lutas e já quero descer pro porão, pendurar o saco de pancadas de novo, pegar minhas luvas e tipo tudo. Penso que posso fazer isso. Se eu viver o bastante, toda a minha concorrência vai estar morta. E é tipo, o que você está pensando? Tão rápido, o que você está pensando? Nós podemos nos distrair tão facilmente, tão facilmente. E sim, meu querido amigo, há um equilíbrio. Há um equilíbrio porque há pessoas que parece que a mente delas está totalmente desconectada da palavra de Deus e tudo é apenas tolice, mas também há outras pessoas que são bastante sérias com a palavra de Deus, mas eu simplesmente não quero estar perto delas. Se você sorrir, elas vão encontrar um versículo para te repreender. Elas não podem ir pescar, não andam de bicicleta, não fazem nada, mas isso não é verdadeira espiritualidade. Verdadeira espiritualidade é uma mente cheia da palavra de Deus, uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo, e na vida dessa pessoa não existe separação entre o secular e o sagrado. Se eu estou jejuando, orando e lendo a palavra, isso é espiritual. E se eu estou ensinando minha filha a andar de bicicleta e rindo com todo o meu coração, isso é igualmente espiritual. É uma vida vivida para Deus. E onde isso começa? Começa com a renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente. Quando eu me tornei um crente na Universidade do Texas, pelo menos no primeiro ano, quero dizer, eu cresci como um foguete. Uma das razões pelas quais eu cresci como um foguete foi o que um amigo meu disse. Ele disse, você cresceu como um foguete. É porque quase no momento em que me converti, vários rapazes que realmente amavam Jesus me cercaram. E assim que o semestre acabou e chegou o verão, eles disseram, ei, onde você vai morar durante o verão? E eu disse, bem, não pensei sobre isso. Eles disseram, nós pensamos, você vai morar conosco. E então era estudo bíblico com eles, era orar com eles, era eles me cobrando, era sair para evangelizar. Era simplesmente ter pessoas ao meu redor o tempo todo que amavam a Cristo, que andavam com Ele há mais tempo, que tinham uma paixão mais profunda e um conhecimento mais profundo dele. E adivinha? Depois de 35 anos, eu ainda preciso da mesma coisa. Eu ainda preciso da mesma coisa. A renovação da mente. Agora, como renovamos a mente? Eu te daria apenas, Paulo não define isso aqui, mas você sabe qual é o primeiro lugar onde devemos olhar, certo? As Escrituras. Segundo, oração. Terceiro, pronto? A igreja. Não quero dizer um prédio, quero dizer o povo de Deus, aqueles que realmente falam de coisas espirituais, conversas piedosas, entende? Bons livros, e quero que você saiba de algo, eu realmente creio nisso. Fui criado em uma cidade pequena, numa fazenda, criava gado e cavalos quarto de milha, nada metropolitano, e só na universidade que eu tive que fazer uma aula de apreciação de arte. Alguém me perguntou, o que é uma aula de apreciação de arte? Eu disse, não sei, você olha umas pinturas e diz, eu aprecio isso. Eu não sabia o que era uma aula de apreciação de arte, mas à medida que comecei a entender, acho que foi Renoir que amarrava os pincéis nas mãos. A artrite era tão dolorosa, por que ele faria isso? Porque a beleza valia a pena. Quando você começa a entender e olhar e ver o talento e todo o resto, sabe de uma coisa? Hoje, quando viajo para qualquer lugar do mundo, eu pergunto, tem algum museu de arte por aqui? Tenho até uma coisa no meu celular, um feed do Twitter que me envia uma pintura famosa todo dia. Agora, por que eu disse isso? Eu disse isso porque há uma espécie de espiral. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai ler a palavra de Deus. Quanto mais você ora, mais você vai orar. Você está ou espiralando para cima ou espiralando para baixo nessa questão. Posso te garantir isso. E você aprende a apreciar as coisas. Você aprende a apreciar coisas que são santas, coisas que são belas, coisas que são excelentes e você as deseja. Agora,
Ainda temos um tempo. Eu quero apenas parar por um momento e mostrar algo que pode ser útil. Isso não serve para uma boa pregação expositiva, mas estou apenas tentando te ajudar hoje. Quero que você olhe de volta para o versículo 1, ou não, olhe para o versículo 2, me desculpe. E ele fala sobre a vontade de Deus. Diz: renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus. Não é verdade? Tantos, você sabe, especialmente quando somos mais jovens, ficam perguntando: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? E você não tem certeza e acaba fazendo algo assim com sua Bíblia, sabe? Colocando o dedo em algum lugar. Você já fez isso? É por isso que está rindo. Basicamente, as pessoas não estão realmente a cada dia pensando na vontade de Deus. Mas quando chegam a uma situação em que realmente precisam de uma resposta, é aí que começam a tratar este livro como se fosse mágico. Colocam o dedo ali ou procuram conselhos. E não há nada de errado com isso, desde que seja um conselho sábio. Mas aqui está o que eu quero que você veja. Em nosso texto, se você está constantemente renovando sua mente na palavra de Deus, se está lendo a palavra de Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, o que está acontecendo? Essa renovação da mente é como se você estivesse cultivando a mente de Cristo. Você está cultivando a mente de Deus, está começando a entender cada vez mais, de forma geral e depois cada vez mais específica, quem Deus é, o que Deus deseja, de modo que, se você é uma pessoa que está constantemente renovando sua mente na palavra de Deus, você vai conhecer a vontade de Deus em tantas áreas que neste momento talvez estejam meio nebulosas para você. Vou te dar um exemplo. Lembro de uma das primeiras vezes que ensinei em uma escola bíblica. Um jovem se aproximou de mim e disse: "Tenho uma pergunta, irmão Paul. Estou confuso, não sei qual é a vontade de Deus." E eu disse: "Ok, qual é a questão?" Ele disse: "Bem, a igreja me chamou para ser pastor." "Sério? Isso pode ser maravilhoso." Eu perguntei: "Há quanto tempo você é cristão?" "Há cerca de 14 meses. E o que os professores aqui com quem você falou disseram?" "Bem, eles disseram que acham que eu deveria assumir a igreja." Eu disse: "Volte a cada um desses professores e diga que eu disse. Use meu nome, dê meu número de telefone, que eles precisam deixar esta escola e não dar conselho a ninguém até que realmente leiam a Bíblia." Ele disse: "Como você pode dizer isso? Como pode dizer que sabe que não é a vontade de Deus que eu seja pastor dessa igreja?" Eu disse: "Porque em 1 Timóteo 3 está escrito: não seja recém-convertido." Você é um recém-convertido. Vamos passar pelo restante dessas qualificações. Você tem essas qualificações? Você só tem uma. Você aspira ao episcopado. Isso é bom, mas você não tem todas as outras qualificações. Então posso te dizer com a autoridade da palavra de Deus: não, você não deve ser pastor neste momento. E também posso dizer àqueles professores que eles estão terrivelmente errados. Entende? Eu não precisei de algo vindo do céu, porque eu já tenho uma palavra segura que veio do céu. O que eu devo fazer no ministério? Bem, na verdade, ele te dá um monte de mandamentos. Se você apenas obedecer a esses, não vai ter tempo para ficar pensando nas outras coisas. Entendeu? Quanto mais renovamos nossa mente na palavra de Deus, mais simplesmente entenderemos. Nos veremos fazendo a vontade de Deus. Agora quero que você observe algo sobre a vontade de Deus que é muito importante aqui. Ele diz: renovação da sua mente para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele prossegue descrevendo a vontade de Deus, aquilo que é bom, aceitável e perfeito, certo? Agora, bom, aqui a palavra pode, é claro, ser traduzida como bom, mas também carrega consigo a ideia de algo que é saudável, algo que pode ser frutífero, algo que beneficia, que tem integridade, que promove saúde, força e vitalidade, certo? Então, se estamos nos perguntando, isso é vontade de Deus? Devo fazer isso? Faça a si mesmo a primeira pergunta: isso é bom? Vai contribuir para a minha saúde espiritual? Vai contribuir para a minha vitalidade espiritual? Vai me tornar mais parecido com Cristo? Vai me fortalecer? Se não, provavelmente você não precisa fazer isso.
A próxima coisa, isso é aceitável? E com certeza você aprendeu esta semana que não devemos nos perguntar se isso é aceitável para a nossa cultura, porque é aceitável para a nossa cultura matar bebês. Quero dizer, se tem uma coisa que sabemos não se preocupe com o que é aceitável para essa cultura pervertida e sombria. Sua pergunta deve ser: isso é aceitável para Deus? Porque se não é aceitável para Deus, então não precisamos fazer isso. E depois, isso é perfeito? Você pode dizer: bem, irmão Paul, não tem muita coisa perfeita neste mundo. A ideia aqui é completo. Deixe-me te dar um exemplo. Uma vez eu vi quase um avivamento acontecer no leste europeu com cerca de 70 pastores. Eles estavam de joelhos, clamando a Deus, quebrantados por causa de seu pecado, porque eu havia mostrado a eles nas Escrituras que não é bíblico oferecer sua esposa e seus filhos como sacrifício para o ministério, que eles sempre haviam sido ensinados assim. Esse é o sinal de um homem de Deus. Ele negligencia sua esposa, ele negligencia seus filhos, está sempre por aí fazendo a obra de evangelista, pastoreando e tudo mais. E eu mostrei a eles cuidadosamente nas Escrituras. E Deus realmente agiu e quebrou seus corações. Mas aqui está uma das coisas que realmente os impactou. Eu disse: a vontade de Deus é perfeita. E eu disse: já mostrei a vocês que é vontade de Deus que vocês ministrem. Vimos isso em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. É vontade de Deus que vocês ministrem. Aqui em Efésios, Colossenses e Deuteronômio 6, eu mostrei que é vontade de Deus que vocês cuidem de suas esposas e de seus filhos, que os instruam nas Escrituras e estejam presentes para eles. Agora, Romanos 12:2 nos diz que a vontade de Deus é perfeita. Isso significa que, se para fazer isso aqui eu tiver que desobedecer aquilo ali, então não é a vontade de Deus. E se você me diz: eu não tenho tempo para cuidar da minha esposa, não tenho tempo para meus filhos, por quê? Porque eu tenho que fazer o ministério. Então você está acusando Deus de ter uma vontade imperfeita, contraditória. Entende isso? É da mesma forma. Um jovem vê uma moça bonita que não é cristã, ou uma moça bonita vê um rapaz que não é cristão e se interessa por ele. E o que ela diz? É vontade de Deus que eu evangelize ele. Sim, é vontade de Deus que ele seja evangelizado, e por isso eu vou namorar com ele. Não, não é vontade de Deus que você namore ele. Então você está tentando cumprir a vontade de Deus, violando a vontade de Deus. Se for realmente a vontade de Deus, ela será não contraditória. Isso é o que a teologia sistemática realmente é: ensinar um jovem a pensar de maneira não contraditória, de acordo com as Escrituras. Então essa é a vontade de Deus. Isso te prospera espiritualmente? É aceitável para Deus conforme Ele a revelou nas Escrituras? E está em harmonia com todos os outros mandamentos? Agora vamos concluir. Quero que você mantenha seu lugar aí e vá para Filipenses por um momento, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Alguém me perguntou há um tempo: você tem doutorado? Eu disse: tenho uma cavadeira de buracos para postes. Sim, tenho, no meu celeiro. Sou especialista em cavar buracos para postes. Eu posso, cara, já cavei mais buracos para postes do que você pode imaginar. Certo? Vejo pelos sorrisos em seus rostos que a maioria de vocês nunca tocou em uma cavadeira de buracos para postes. Vocês iam tocar hoje porque vamos cavar uma cerca. Vamos cavar uma cerca circular, um curral, e vocês vão cavar em volta de vocês. Agora, de Romanos 12, o primeiro poste que vamos colocar tem que ser bom. O próximo tem que ser aceitável. O próximo, perfeito, não contradiz a vontade de Deus de nenhuma maneira, forma ou jeito. Depois vamos para Filipenses, tem que ser verdadeiro. Você percebe que outro dia eu estava andando pelo Walmart e percebi que se eles deixassem nessa loja só a comida que é boa para você, sobraria só uns 10% da comida? Se fizesse isso com as notícias hoje, com o que é ensinado em ética, nas escolas e tudo mais,
Eu diria que estaríamos com uns 2%. Mas vamos cavar um buraco para poste e colocar um poste chamado verdade. Depois, o que for honroso será o próximo poste. E o que for justo, conforme Deus vê como justo, isto é, conforme o padrão de Deus. O que for puro, o que for amável, você sabe, numa cultura imoral, sempre se enfia uma faca bem no coração da beleza. Não sobra nada amável. Só grotesco, sombrio, gótico. Mas vamos colocar um poste chamado amável. O que for de boa fama, o que for excelente, o que for digno de louvor, vamos colocar todos esses postes ao nosso redor e dizer: eu dei um grande passo para discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Entende? Se não for bom, não preciso estar perto. Se não for aceitável para Ele, não preciso estar perto. E isso não deve chegar perto de mim. Por isso construí uma cerca. Se contradiz a lei de Deus em algum lugar, não preciso estar perto. Mas agora, será que é verdadeiro? Se não for verdadeiro, não preciso ouvir. Se não for honroso, não só neutro, mas realmente honroso, justo, puro. Ó, meu querido amigo, eu adoraria escrever um livro sobre a beleza da pureza, o encanto da pureza. Você diz: ah, eu estraguei tudo. Não, você não estragou. Não enquanto Cristo ainda estiver assentado no trono e não enquanto o sangue ainda tiver seu poder. Lembra do que eu disse? Novas a cada manhã, novas a cada manhã, novas a cada manhã. Tudo o que é puro, tudo o que é amável, amável. Tudo o que é de boa fama, tudo o que é excelente, tudo o que é digno de louvor, nisso pensai. Agora veja o que você tem. Essa cerca que construímos ao nosso redor vai filtrar muitas coisas que vão impedir seu crescimento. Vai filtrar muitas coisas que vão te ferir, E à medida que você lê a palavra de Deus, essas coisas que mencionamos se tornarão mais atraentes para você. E você vai perceber que muitas das coisas na sua vida não eram apenas neutras, mas vis. Entende? Agora, mais uma coisa. Se você está passando praticamente 0 tempo por dia lendo a palavra e praticamente 0 tempo em oração por dia lendo a palavra, eu não quero que você leia a palavra amanhã por 1 hora, ou ore por 1 hora, ou faça uma vigília durante toda a noite sem dormir. É como se sempre quiséssemos ir de 0 a 100, não é? E acabamos voltando atrás. Eu quero que você continue. Eu quero que você seja uma pessoa entregue às disciplinas espirituais, mas quero que você comece com passos pequenos. Se você nunca leu a Bíblia toda, comece lendo Mateus. Leia o Novo Testamento. Leia um capítulo de Mateus, um capítulo dos Salmos. Vá lendo o Novo Testamento. Apenas sente com uma xícara de café, aproveite, uma xícara de chá, o que for, e apenas sente ali pela manhã e leia. Alimente-se com isso. E se você não entender tudo, tudo bem. Eu não entendo tudo. Mas meu problema não é o que eu não entendo. É o que eu entendo e não pratico. E eu também poderia recomendar uma Bíblia de estudo muito boa que seria muito útil. A ESV Study Bible. Outra, a Reformation Heritage Study Bible. A Bíblia de estudo MacArthur. Por que uma Bíblia de estudo? Porque eu não quero ter que me levantar porque não sei onde fica certa cidade ou do que está falando e correr para um comentário em algum lugar e depois voltar. Eu só quero ler. Esse não é necessariamente meu tempo de estudo. Estou apenas lendo as Escrituras para ouvir o que Deus disse nas Escrituras, para desfrutar de Deus, para me alimentar, para comer e então orar. Você diz: eu não sei orar. Bem, então vamos ter que passar pela oração do Senhor, porque é assim que você aprende a orar, não repetindo, mas entendendo. É a oração modelo e nos mostra como orar. É disso que você precisa. Você precisa do que estou te dizendo mais do que precisa desse sermão. E não estou dizendo que você não precisa de um sermão, mas quero te dizer algo. As pessoas estão morrendo de fome porque, mesmo em boas igrejas, estão se alimentando apenas uma vez por semana. Você precisa comer todos os dias.
E isso me leva a outra ilustração que vai estender o tempo da minha pregação, mas vai valer a pena. E é o seguinte: escute, às vezes você pode olhar ao redor e ver coisas que são realidades físicas, e você se pergunta, por que Deus fez assim? E quase sempre que eu me sentei para pensar sobre isso, há uma aplicação espiritual. Quero dizer, contudo. E se eu não perceber isso, geralmente um dia acabo encontrando lendo os puritanos ou algo assim. Mas aqui está algo. Vamos dizer que amanhã eu vou partir para a Europa e vou estar pregando dia e noite por 4 semanas, tudo bem? Mas agora eu preciso seguir uma dieta muito saudável por causa do meu coração e tudo mais. Então, aqui está o que eu decidi. Eu disse a Charo ontem, você vai ao mercado? Sim. Bem, eu preciso dessa comida. Isso é muita comida que você precisa. Bem, eu preciso. Então ela compra. Então, quando eu terminar de pregar aqui, vou para casa. E meu voo sai às 11 horas da manhã de amanhã. Então eu tenho quase 24 horas. Eu vou comer durante 24 horas seguidas. Assim, não vou precisar comer por 2 semanas e não tenho que me preocupar em receber comida específica enquanto estiver pregando. Isso parece uma boa ideia? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Bem, primeiro de tudo, eu vou ficar muito doente. E também nunca mais vou querer comer de novo. Depois de comer por 24 horas, nunca mais vou querer ver um pedaço de brócolis na vida. E se eu não conseguir manter isso, pelo menos dentro de 2 dias, o que vai acontecer? Eu vou sentir fome de novo e vou ficar fraco de novo, certo? Agora, o que aprendemos com isso? É a mesma coisa. Você vem aqui e o irmão Anthony, ou o irmão Luke, ou o irmão Tucker, eles pregam, você pensa que tomou notas, você se alimentou, isso é bom. Sinto muito, isso não é bom o suficiente. Você tem que comer todo dia. Você tem que comer várias vezes por dia. Alguns de vocês provavelmente deveriam pegar mais leve nesse várias, mas você precisa comer de forma consistente. É a mesma coisa. Eu preferiria que você estivesse na palavra de Deus por 20 minutos, mas lendo de forma sistemática, lendo de Mateus a Apocalipse, ou de Gênesis a Apocalipse, ou lendo o livro de Salmos, ou lendo Provérbios conforme a necessidade. Lendo, meditando, pensando sobre o que está lendo, fazendo perguntas às pessoas. Você não entende algo? Veja na Bíblia de estudo. Não está na Bíblia de estudo? Vá até um dos pastores, alguém que estuda as Escrituras. Passe tempo em oração. Você diz, bem, eu oro. Então deixa eu te fazer uma pergunta. E isso novamente é muito importante. Quando você ora, é apenas intercessão? E eu tenho vários sermões sobre isso porque isso é importante. Intercessão é apenas uma coisa, trabalho duro. Se minha vida de oração fosse apenas intercessão, eu não aguentaria por muito tempo. Veja, é aí que a maioria das pessoas erra. Você erra feio. Você se ajoelha e é só interceder. É interceder por você mesmo, ou é interceder por sua família, ou é interceder pela Malásia, ou é interceder pelo que está acontecendo no nosso país. Intercessão. Intercessão não é nada além de trabalho duro, e não é divertido, é uma luta, é uma batalha, é difícil, é suor, sangue e lágrimas, é segurar firme nos chifres do altar. Eu não te deixarei ir. Isso precisa ser mudado. E se isso for tudo o que a sua vida de oração é, sua vida de oração não vai durar muito tempo. A oração é, principalmente, antes de tudo, comunhão com Deus. Deleitar-se em Deus, falar com Deus. É por isso que a minha maneira favorita de orar, quando não é intercessão, é sentado à mesa, ou melhor ainda, andando e falando com Deus, desfrutando de Deus. Quero dizer, apenas Deus. Deus, estou tão cansado. Ou Deus, estou com medo, ou Deus, esse é o animal mais engraçado que eu já vi, porque o Senhor criou um animal assim. É literalmente desfrutar de Deus, é amar a Deus, é ser amado por Deus, é conversar com Deus, é caminhar com Deus, é comunhão. E disso, da leitura da palavra para se alimentar e da oração para comunhão, relacionamento e intimidade, é que nasce o ministério de estudar para pregar. O ministério do quê? Da intercessão. O ministério do aconselhamento, do cuidado, da evangelização. Isso flui disso. Por favor, aprenda isso.
Você será, e uso essa palavra de forma específica, você será um crente feliz, um crente feliz. Não tenha medo dessa palavra, é disso que você precisa. Apenas desfrute dele, desfrute dele. E lembre-se, não existe secular, não existe sagrado, tudo é sagrado. Tudo é sagrado porque Ele é onipresente e se alegra em ver qualquer conformidade que haja em nós. Ele se alegra na obra do seu Filho. É lindo. É lindo. É simplesmente tão lindo. E é isso.